O assunto que nós vamos falar hoje, o tema é caridade. E é uma carta de Paulo ao povo de Roma, no capítulo 13, versículo 10. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Paulo, nessa carta, aliás, nesse capítulo inteiro, ele até comenta no versículo que nós precisamos despertar do sono da ilusão. Tanto lá atrás, para os romanos, como para nós, atualmente, no século 21, em 2024, né? Nós não podemos ter a ilusão de deixar para amanhã as questões que nos atrasam a evolução espiritual. E ele anuncia a eles que o dia estava próximo, o dia da salvação. Eles aguardavam o retorno de Jesus, né? E ele usa justamente um termo grego chamado kairos, cujo significado quer dizer tempo certo. O tempo certo é o tempo propício, é o tempo que nós estamos mais receptivos. O tempo certo é quando as nossas experiências já aconteceram de tal maneira que nós ampliamos, compreendemos, entendemos coisas que há muito tempo atrás a gente não compreendia. Tempo certo é o que Paulo, né, usa com esse termo kairos. Ele disse assim, que o tempo de escuridão estava terminando e o dia em Cristo estava amanhecendo. É isso, o tempo em Cristo amanhecendo na nossa mente, no nosso coração, no nosso olhar, na maneira de olharmos as coisas à nossa volta. E assim como Paulo, né, Jesus, né, respondendo a um certo homem, intérprete da lei, que queria pôr à prova, ele estava querendo fazer uma pegadinha com Jesus, ele tentou, né, lançar uma pergunta de modo que Jesus respondesse alguma coisa que não estava escrito na lei, e assim ele poderia prendê-lo, né? Então, ele faz a seguinte pergunta: que farei eu para herdar a vida eterna? Né? Ou seja, ele pensou, a vida eterna é aquela que fica ao lado de Abraão, lá no céu, né? No lugar bom. É isso que ele estava perguntando. E aí Jesus, né, sabe de tudo. Ele falou, o que está escrito aí na lei? Como que você interpreta? E aí ele diz assim, amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, porque cada um entende Deus de uma maneira, né? E ainda diz assim, tá escrito lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é isso que estava escrito na lei. E aí Jesus respondeu, você falou corretamente, faz isto e viverás lá, né? Na eternidade. E aí ele falou, ai, não estou satisfeito com isso, né? Ele pensou, como que eu vou pegar ele? Aí ele disse, e quem é meu próximo? E aí é que Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, que eu vou contar para vocês, como ele respondeu esse intérprete da lei. Certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram deixando ali semi-morto. Casualmente, descia o sacerdote que, por aquele caminho, né, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia ali o seu caminho, passou-lhe, vendo, olha como Jesus fala, compadeceu-se dele. Pois é. E aí, continua Jesus, chegando-se, né, ele penzou-lhe, né, colocou nos ferimentos, ele aplicou óleo, vinho, diz algumas bíblias, né, que enfaixou, e colocou sobre o seu próprio animal. Aí ele levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 denários. Peraí, você sabe que 1 denário dá para comprar 8 quilos de pão? Era o salário diário de um trabalhador. Ele deixou 2 denários e os entregou lá ao homem da hospedaria, dizendo assim, ó, cuida desse homem
E se alguma coisa gastar mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. E aí Jesus pergunta, né, para o intérprete da lei, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o homem responde, o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus então responde, vai e procede tu de igual modo. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais sobre essa parábola do bom samaritano. Jericó ficava a apenas 27 quilômetros ali de Jerusalém. Mas essa estrada era uma estrada meio escarpada, traiçoeira, e ela apresentava assim uma descida de 900 metros. E o sacerdote, quem era o sacerdote? É o representante sagrado, né, que cuidava do povo, ele tinha que cuidar da casa de Deus, né? E ele não queria se arriscar em perder a sua pureza, né, cerimonial, tocando no homem que podia estar morto. O levita é aquele diácono, aquele que serve o templo, que faz aquelas atribuições acessórias ali nos cultos, né? Também não parou para ajudar aquele ferido, provavelmente pela mesma razão, né? E interessante isso, né? Porque justamente as pessoas que deviam estar movidas na compaixão, que falam de Deus, que falam das coisas boas, né? Que estava justamente lá dizendo, amar o teu Deus acima de tudo, né? E ainda amar o seu próximo, está escrito na Torá. E eles mesmos, né? Não se compadeceram e continuaram o seu caminho, porque a cerimônia, né? As coisas exteriores eram maiores do que as interiores. Não permitiram, né, que o bom, o bem, o amor, né, começasse a atuar dentro de si. Muito bem. E mais, olha o que Jesus faz. Você sabia que os judeus, né, eram inimigos dos samaritanos? Os samaritanos são judeus que tinham ido para outra parte, para Samaria, e lá, ao invés de casarem entre si, né, eles se casaram com algumas mulheres daquele ambiente, daquele local. Olha que coisa, né? E esse pessoal, ele tinha essas mulheres, essas outras pessoas que moravam em Samaria, eles amavam a deuses, né? Por isso que os judeus odiavam os samaritanos. Eles diziam que era um povo que adorava 5 deuses e que era uma seita judaica herética. É assim que está escrito. Agora, gente, imagina os ouvintes, como eles devem ter ficado surpresos pelo fato de Jesus escolher logo um samaritano para ser herói da história. Pois é. Isso ajudou a enfatizar um ponto principal no ensinamento. O mesmo que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, sempre tem no final instruções dos espíritos. E em 1860, em Paris, o próprio apóstolo Paulo escreve essa instrução no capítulo 15, né? Essa última página do capítulo 15. E aí ele diz uma frase muito interessante. Todos, ele fala assim, aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Ou seja, tendo ou não religião, crendo ou não crendo em Deus ou em Jesus, o importante, a caridade é a única salvação, né? Fazendo da caridade o caminho, nunca nos perderemos. Pois é. Mas quem é o meu próximo? E aí nós vamos começar a refletir, né? O próximo é todo aquele que Deus coloca nas estradas de Jericó das nossas vidas para que nós passamos a nos aprimorar. Porque não é nada em vão. Todas aquelas pessoas que nós tomamos conhecimento, que estão na nossa vida, elas são importantes. E quando nós auxiliamos essas pessoas, nós também estamos sendo auxiliados. Diz Emmanuel que eles chegam de todas as procedências, essas pessoas nas nossas estradas de Jericó. Ele diz assim, a esposa cansada, esperando um carinho, o companheiro abatido do trabalho, pedindo silêncio,
uma palavra de esperança, um consolo, um filho desorientado, suplicando compreensão, colo, um parente numa hora difícil querendo braços fraternos e não julgamentos e críticas. Afinal, gente, somos mais iguais nas nossas deficiências do que nas nossas virtudes, diz Emmanuel. Às vezes a situação que o familiar está sofrendo, ela por si só já é, né, o corretivo. Não há necessidade de botarmos o dedo na ferida. Não há assim, aquelas frases que a gente costuma dizer, né? Eu te avisei, né? Agora você está plantando o que colheu. Não, naquele momento, ele está na nossa estrada de Jericó, precisando de um abraço amoroso, né? Aquele olhar sem julgar, aquele não verbal que acolhe, que diz eu tô aqui para você, né? Aquele vizinho, sabe aquele vizinho com problemas, pedindo sabe o quê? Ele tá jogado aí na estrada tua de Jericó e ele precisa da tua bondade, ele tá pedindo a tua bondade, ele tá clamando pela tua cooperação. Sabe aquele familiar mais problemático, mas está sofrendo com uma doença grave. Aí vem aquela enfermeira, aquele cuidador, aquele filho, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquela irmã, né? Aquela pessoa que trata com amor, que faz aqueles ouvidos, como a gente fala, né? Ouvido de mercador, quando a pessoa está irritada, afinal ela está tomando uma medicação que causa desconfortos gástricos, talvez dores de cabeça, talvez esteja com medo da doença que está lutando para viver. E aí, sabe, os sentimentos, as emoções, às vezes passam, né? Sentimentos, palavras, né? Que machucam, magoam. Mas quando nós temos elas nas estradas de Jericó da nossa vida, nós fazemos ouvido de mercador e continuamos amando, cuidando, dando o melhor de nós mesmos, do nosso tempo, do nosso carinho, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Não é somente com moedas que nós somos chamados a servir. Paulo, numa outra carta para Coríntios, né? Ele diz assim, Deus ama a quem dá com alegria. Ele está justamente nos advertindo da qualidade, não da quantidade, da colaboração no serviço da vida. Então, gente, cuidemos para que a má vontade, as queixas, a insatisfação, a mágoa, que às vezes nós ficamos, nós somos seres humanos ainda, caminhando, né, nessa evolução. Essas coisas entorpecem a nossa cabeça. A gente fica cego, a gente fica até insensível e os braços paralisam. Para a gente exercer a caridade, essencialmente precisamos superar as dificuldades dos sentimentos que nos impedem. Não é lá fora, é aqui dentro, né? E às vezes a racionalização é que nos deixa indecisos diante do trabalho que nós temos que executar. Né? Nós olhamos e falamos, essa pessoa aí deitada, será que ela não bebeu? Será que ela é o ladrão? O que essa pessoa está fazendo aí? O que aconteceu? Né? E aí o Emmanuel, no livro da Esperança, através do Chico, ele fala que esse samaritano foi tocado, sabe de quê? Que Jesus disse? De compaixão. Compaixão. Então, é isso. Deixa esse sentimento se alastrar, se expandir, tomar conta de você, para você auxiliar. Né? Aí ele fala assim, abre aspas, falando do samaritano, né? Emmanuel falando. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não se restringe, ele para e atende. Ele não pensa nos cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Olha que interessante, né? Às vezes a gente acha, né? Não sei se eu vou botar a mão nele e vou me contaminar. Prudência. São os desculpismos que nós usamos para não auxiliar. No exercício da caridade, diz Emmanuel, ele ofereceu o coração, as mãos, o tempo, o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Continua Emmanuel, ele deu de si o que podia por si, sem nada perguntar ou pedir.
Ele não disse para as pessoas, para todo mundo, olha, eu estou dando 2 denários para todo mundo aplaudir. Né? Ele não disse para o cara, antes de, olha, eu estou indo, mas vou voltar, esperando que ele reconhecesse e o agradecesse. Não. Diz Emmanuel, sentiu e agiu, auxiliou e passou. Jesus, gente, nos deixa sinais ao longo dos nossos caminhos, dando-nos uma diretriz segura para que não caminhemos em vão. Vamos abrir o coração ao amor, aproveitar todos os recursos, esses recursos que nos enriquecem as mãos. Então, não vamos desertar do trabalho que nos compete fazer, porque sabe, alguém vai nos substituir no momento seguinte, porque a obra do universo, a obra de Deus, não depende de nós exclusivamente. A vida é caminhada, é atividade, é progresso, é movimento, é renovação. A cada dia, como nós começamos no início, né? Nós amanhecemos, como diz Paulo, com Cristo. Nós podemos optar todos os dias por escolher o amor. O momento nos pede ação. Tornar o tempo, a kairos, que nos está sendo concedida, útil, esse tempo útil, dá significado à nossa vida. Sabe que o John Lennon, aquele dos Beatles, dizia assim, abre aspas, a vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. E a gente fica fazendo 1000 planos e deixando para depois, né? Por isso que ele diz para despertar da ilusão para depois. Quando eu me aposentar? Quando, né? A gente deixa para amanhã. Então, gente, a gente sabe que o tempo não é contado em anos, em meses, em horas, mas em segundos. Em segundos, tudo pode mudar na nossa vida. E não existe maior ventura que a entrega. Aquela entrega de corpo e alma. Os outros, todos os outros, os 8 bilhões e 400 milhões que estamos aqui neste momento no nosso planeta, são continuações de nós mesmos. Todos nós estamos intrinsecamente ligados. É indispensável que na nossa luta diária penetremos no coração daqueles que nos cercam. Nada é por acaso. Por isso, na lei dos afins, nunca erra no trabalho das uniões no seio familiar. Você não está na família errada, certo? Num grupo de amigos ou com os colegas de profissão. Nada é por acaso. Estamos todos nós trabalhando em equipe, amparando os passos vacilantes e os desacertos um dos outros. E esse compreender generoso é uma caridade que, ao mesmo tempo em que ajudamos, também somos ajudados. Diz assim, Emmanuel, abre aspas, nossas necessidades de ascensão evolutiva atraem para as nossas vidas, né, para as nossas estradas de Jericó, pessoas que têm exatamente o fragmento de lição que a gente precisa, ou aquela advertência que a gente precisa para assimilar. Não é nada por acaso. Eles não estão nas nossas estradas de Jericó por acaso. O Pai, no seu amor, na sua misericórdia, utiliza cada um de nós para que nós possamos auxiliar uns aos outros. E é através do exemplo, da vivência, nós mudamos os outros com a nossa própria existência, com os nossos próprios vivências, com a nossa próprio exemplo, e não com palavras, né? Como lá o levita, né? E o sacerdote, que talvez fizessem, né? Dessem palavras lindas lá, né? Na igreja, mas na hora do vamos ver, eles não deixaram o amor, né? O compadecer, a compaixão tomar conta de si. Caminhando na estrada de Jericó interna, a nossa, aqui dentro do nosso coração. Muitas vezes, gente, a gente encontra nós mesmos jogados, precisando daquele bom samaritano chamado amor, né? Que nos cura e nos oferta muitas vezes 1000 recursos para aceitarmos a honra de sermos convidados a servir, executando cada uma da nossa missão com humildade, seja lá qual for que o Pai Celestial nos confiou. Em muitas ocasiões,
A gente é até bom samaritano com as pessoas lá fora, muito bom nós auxiliarmos, né? Ou irmos no asilo, no orfanato, saímos distribuindo, né, alimentos, auxiliando de todas as maneiras, indo, né, no hospital. É muito bom nós sermos esses bons samaritanos, mas a gente não pode esquecer de sermos bons samaritanos com aqueles que caminham conosco no nosso lar, os nossos familiares, que foram colocados na estrada de Jericó do nosso coração. Então tem uma passagem que conta, né, que a ex-primeira-dama, a Barbara Bush, ela afirmou com bastante propriedade e elegância, né, num discurso que ela fez para a Universidade Wesley. É aquele discurso de formatura, né? E ela disse assim, abre aspas, olha que interessante. Por mais importantes que sejam seus deveres como médicos, advogados ou empresários, vocês são, antes de tudo, seres humanos. E essas relações humanas com o cônjuge, com o filho, com os amigos, elas constituem os investimentos mais importantes que vocês jamais farão. No final da vida, não lamentamos não termos sido aprovados em mais um teste, não termos triunfado em mais um julgamento, não termos concluído mais um negócio. Lamentamos o tempo que não passamos com o marido, com a esposa, com o filho, com os amigos, com os pais. E ela continua, o nosso sucesso como sociedade, né, depende não do que acontece aqui na Casa Branca, mas do que acontece aí na sua casa. E ela disse, estou convencida de que se nós, como sociedade, trabalhamos diligentemente em qualquer outra área da vida, mas negligenciarmos a família, olha como ela diz, será o mesmo que nos empenharmos para fixar cadeiras no convés do Titanic. O Titanic afundou, né? Imagina a gente ficar tentando, perda de tempo, né? Muito interessante isso que ela disse, gente, porque a família é a célula da sociedade. Então, escolhamos o amor nos pequenos gestos, onde nós vamos esquecer de nós mesmos para dar mais a todos aqueles que estão caminhando conosco, né? Como o samaritano, que deu uma pausa, acolheu em seus braços tanto os ferimentos do corpo, mas também o da alma. E aí ele uniu com esse samaritano, ele uniu com o rapaz, né, que estava lá na estrada, ele uniu num laço invisível àquele homem por toda a eternidade. Abraços fraternos.